E não tem como falar de NR1 sem falar um pouco sobre saúde mental e como o Brasil vem enfrentando um crescimento alarmante nos afastamentos do trabalho relacionados aos transtornos mentais e comportamentais, né, os tão conhecidos CDF. Essa tendência, ela não apenas revela o impacto da saúde mental na vida dos trabalhadores, mas ela também expõe uma necessidade urgente de mudança nas práticas de gestão, prevenção e promoção de bem-estar nas empresas. Analisando esse gráfico que foi amplamente divulgado na mídia pelo G1, que fala dos afastamentos previdenciários, principalmente relacionados a transtornos mentais, o que a gente consegue perceber é que houve efetivamente um aumento muito grande pós-pandemia, né? Então, naquele momento em que todos tiveram que ir para casa, né? Tivemos o isolamento social, provavelmente todos se lembram do boom de lives e informações a respeito de saúde mental, algo que antes não se abordava nem dentro do ambiente de trabalho e nem fora. Então, o que a gente consegue perceber é que em 2021 os transtornos ansiosos passaram a ter mais peso do que os afastamentos por episódios depressivos. Então, o que que acontece? Antes a gente tinha depressão afastando mais, a gente passa a ter transtorno ansioso, e o que que acontece de maneira geral nas organizações? Os transtornos ansiosos, eles afastam mais, por menos tempo, e a depressão afasta menos, porém por um tempo muito maior. Então, esse é um impacto muito grande que a Previdência, o Ministério do Trabalho e Economia, isso vai ser muito melhor abordado pelo Dr. Busnardo na sequência, perceberam que, puxa, agora a gente precisa fazer um novo avanço, a gente precisa ampliar esse olhar sobre os fatores que contribuem para o afastamento por questões de saúde mental, exigindo uma abordagem mais integrada e preventiva por parte das organizações. Mas não tem como a gente falar de NR1 para uma plateia como essa, sem falar um pouquinho sobre o setor de vigilância e segurança privada, né? Então, a gente tem particularidades, não tem como falar, puxa, a gente tem uma forma aqui de tratar a NR1 e ela vai se aplicar igualmente a todos os setores. Então, a gente tem particularidades, que é a exposição constante a situações de estresse, e aqui, obviamente, sem querer ser redundante, mas a gente pode ter ali os trabalhadores enfrentando conflitos interpessoais em ambientes de risco, como roubo, agressão, violência, longas jornadas de trabalho e trabalho noturno, que impactam necessariamente na qualidade do sono, que é um fator de risco para adoecimento mental. A gente tem jornadas extensas, né, e trabalhos em turnos, que além de impactar o sono, ela impacta também no convívio familiar. E a gente tem pouco espaço para expressão emocional, até por uma questão de cultura, né? As empresas tendem a valorizar a disciplina e o controle emocional, o que pode, de alguma forma, reprimir a manifestação desse sofrimento psíquico e que pode contribuir, inclusive, para a subnotificação de adoecimentos mentais e o aumento desses afastamentos de forma tardia. Ainda falando sobre o setor, é importante ressaltar que o setor de vigilância e segurança armada ele representa 1,88% do total de afastamentos por CDF, registrados sob o benefício B31. Tá? Então, é aquele que corresponde ao auxílio-doença comum, com afastamento concedido pelo INSS, porém sem nexo ocupacional reconhecido. Importante ressaltar também esse aumento, né? Então, a gente vinha numa constante, basicamente, um pico lá em 2020, depois uma leve redução, mas um aumento expressivo desse benefício já no ano de 2024, representando 4.568 afastamentos. Quando a gente olha os códigos CID do afastamento B31, por exemplo, né, aquele que não tem nexo com o ambiente ocupacional, os principais motivos são episódios depressivos, então aqui vai até um pouco na contramão do que a gente vê na grande maioria das organizações, ainda que muito próximo, aqui a gente tem episódios depressivos como principal fator de afastamento, depois a gente tem outros transtornos ansiosos, e por fim, o que chama bastante atenção aqui, a gente tem o CDF-19, que são os transtornos mentais e comportamentais devido ao uso de múltiplas drogas, ou de substâncias psicoativas. Então, aqui a gente tem uma epidemiologia um pouco diferente, né? Então, temos depressão, ansiedade e a adição como principais desencadeadores de afastamento ao trabalho sem nexo ocupacional reconhecido. E quando a gente vai para aqueles afastamentos com nexo, aqui a gente muda também um pouquinho, mas o que a gente mais tem é o F43, com reações ao estresse
grave e transtornos de adaptação, e aqui a gente já pode fazer uma correlação com os riscos psicossociais, seguido de outros transtornos ansiosos, e aí, por fim, os episódios depressivos. Isso tudo eu trouxe de contexto, mais para a gente entender o quanto a NR1 ela está relacionada à organização do trabalho. Então, quando se falava muito de NR1 lá no início, se discutia sobre, puxa, como as organizações precisam se adaptar, não se falava muito em tratamento, em como eu vou dar atendimento ao adoecimento, mas se falava pouco sobre a organização do trabalho. E a NR1 ela é basicamente sobre organização do trabalho, sobre sobrecarga, distribuição das atividades, liderança. Então, ela não tem como não falar, né, de NR1 sem falar um pouquinho das causas do afastamento para adoecimento mental, porque elas estão completamente correlacionadas.